Olá, meu nome é Paulo Corrêa, eu sou da Associação Sul Rio Grandense, trabalhava com representação de congelados, né? Atendia a zona até TAPS, tipo Taquara, região metropolitana, Grande Porto Alegre, TAPS. Era o meu campo, né? Toda semana eu viajava, fazia ali. Então, um dia, um colega de aula de infância meu, Jonas Cardoso, me convidou para ir para a colportagem. Eu me chamo Jânia e sou esposa do Paulo Corrêa, colportor. A nossa vida antes da colportagem era, vamos dizer assim, éramos adventistas, mas a gente não tinha uma vida tão tranquila como a partir do momento que ele entrou na colportagem. A nossa aproximação, a nossa família, a aproximação da nossa família com Deus, ela mudou bastante depois que ele aceitou o convite da colportagem. Eu não sei se pela literatura que entrou na nossa casa a partir desse momento, então tanto eu quanto o Paulo quanto o nosso filho, a gente começou a ler livros como O Mensageiro da Esperança, O Colportor de Êxito, e isso foi mudando a nossa vida de uma certa forma. E a nossa visão com a colportagem também. Exatamente. Porque nós tínhamos uma visão da colportagem, desde que entramos na igreja, nós tínhamos uma visão da colportagem. Quando a gente foi para a colportagem, então nós vimos que a nossa visão era totalmente errada do que aquilo que nós tínhamos. Eu cheguei a criticar a colportagem por diversas vezes. Eu disse, quem que no século XXI vai comprar livros de mim? Eu tinha o mesmo pensamento. Quem, na época da internet, no século que a gente está vivendo, ia se importar num colportor, numa pessoa vendendo de porta a porta, né? Era muito mais fácil ali na internet e pegar todos os livros e revistas, tudo ali. Mas com a nossa vinda para a colportagem, nós vimos que não. A colportagem, ela tem um trabalho mais na essência. A colportagem não é nada assim de se falar, tu sente a colportagem, tu vive a colportagem, sabe? Dentro da tua casa, tudo muda, porque tu ser cristão, entregar o teu dia a Deus e ir para uma empresa trabalhar é uma coisa. Agora, tu ser cristão, entregar o teu dia a Deus e trabalhar para Deus durante todo aquele dia, permanecer na presença dele, trabalhar com o material dele, visitando famílias que ele quer ver no reino dos céus, isso não tem preço, muda tudo, muda toda a atmosfera da casa, do lar, sabe? A família mudou com a colportagem. E daí quando nós recebemos o convite, a gente ficou um pouco relutante, porque nós não conhecíamos esse lado bom da colportagem que nós conhecemos hoje. Mas oramos, entregamos a nossa vida nas mãos de Deus e sentimos que era um chamado de Deus isso. Nós sentimos na nossa vida que Ele queria isso para a nossa vida. Então, é justamente isso, tanto eu quanto o nosso filho Peterson, além de nós apoiarmos o Paulo, a gente sentiu o chamado que a gente deveria, né, os três juntos, caminhar esse caminho, né, da colportagem. A colportagem, ela traz muitos, digamos assim, muitos louros, né? É muito bom a colportagem, mas tem muitos desafios também. E esses desafios a gente enfrenta um a cada dia, colocando nas mãos de Deus. Eu já fiz visita para clientes que pediram a visita enquanto eu estava dormindo. Me mandaram um WhatsApp, pegaram meu número, pediram uma visita enquanto eu estava dormindo. Então, aos seus amados ele dá enquanto dorme. É literalmente isso mesmo. E quando a gente aceitou o desafio que a gente veio para a colportagem, eu não posso deixar de falar da importância que teve o Jonas Cardoso no processo da colportagem. Não só em me trazer. Ele me trouxe para a colportagem, mas ele me capacitou também. Ele me ensinou muita coisa, a gente saía junto, ele me ensinava bastante coisa, então eu devo muito isso a ele. Porque a colportagem, ela não é só bater nas casas e fazer visita. Ela tem todo uma coisa por trás, assim, tem o pastor, tem o líder, tem os colegas, isso tudo motiva a gente, né? Essa é a verdade. Qualquer dificuldade que a gente tem, tanto o pastor da colportagem quanto o líder da colportagem, sempre é dito para nós, qualquer dificuldade, para tudo, pega o telefone e nos liga. E isso é um apoio que a gente tem na colportagem que faz a diferença pra gente. Hoje, com a graça de Deus, estamos muito bem. Hoje o Senhor tem nos sustentado nessa obra, né? Eu vim para a colportagem, como eu já falei, através do Jonas Cardoso, porque eu fui o legacy dele, um programa da associação,
que tem o nome de legacy, que é deixar um legado, né? Quando tu deixa de fazer uma coisa, é deixar alguém fazendo aquilo. Então, eu sou legacy do Jonas e com a graça de Deus eu tenho nosso filho Peterson com 18 anos, que agora começa a trilhar o caminho dele, independente de nós, né? Também sendo um legado nosso. Nós deixando ele agora, ele assumindo a comportagem, o lado... E intencionalmente eu fui levando ele para trabalhar comigo, eu fui levando ele nas visitas e ele foi pegando gosto, eu fui ensinando, mostrando, ele foi pegando gosto e hoje com a graça de Deus ele está assumindo, então, ele está sendo um comportor a partir de hoje, né? Isso para mim é motivo de muita alegria. E eu como mãe, como esposa, me sinto agradecida a cada dia, porque... vendo o filho trilhando o caminho do pai, né? Mas de repente veio para nós de uma maneira assim como se Deus chegasse e dissesse assim: meu filho, a família de vocês eu quero que viva a comportagem, que me sirva, que leve essa missão adiante. E é exatamente isso que está acontecendo, através do pai, trabalhando com o pai, vendo o interesse do pai e a dedicação do pai nas coisas de Deus. Ele está indo pelo mesmo caminho e a gente vê hoje a gente vive por Deus e para Deus. Amém. Falando da essência do trabalho da comportagem, não existe nada. Eu, como gosto muito de falar sobre família e eu zelo muito por família, então o trabalho da comportagem me dá a oportunidade de entrar nas casas das famílias, de participar da educação dos filhos daquelas famílias, de orar com as famílias. Quando a gente termina a apresentação, na hora de ir embora, que a gente pede para a família se a gente pode fazer uma prece, uma oração, e eles veem que a gente ora, muda o ambiente que a gente está. Eles nos tratam de uma maneira diferente quando eles veem que a gente é uma pessoa de oração. Eu cansei de presenciar isso, chegar num lugar, numa família, a família está dura, a família está fechada, e eu fazer o meu trabalho, na hora de ir embora pedir para fazer uma oração, e depois da oração o dono da casa me oferecer a casa para quando eu quiser voltar na cidade, a casa dele está aberta. Isso é o poder da oração. As pessoas veem que tu é um homem de oração, que tu não é um homem que vai trapacear, que tu não tá ali para tirar nada deles, que tu não tá ali para roubar, para enganar, para nada. Que tu tá ali só com um material santo e que tu quer o bem para a família dele. E que tu quer o bem para os filhos dele através da revista Nosso Amiguinho, através da revista Vida e Saúde. Então, é uma bênção. E ver essas famílias um potencial de elas estarem nos céus. Porque esse que é o nosso trabalho. O principal trabalho nosso não é só promover uma qualidade de vida melhor para elas aqui e agora, mas de um dia ver elas no céu, quando Jesus voltar. Hoje eu posso estar falando para alguém, você pode estar olhando esse vídeo agora e não se vê um comportor. Mas eu tenho um chamado para te fazer, um desafio para te fazer. Experimenta a obra da comportagem. Ore a Deus, entrega a tua vida nas mãos de Deus e enriqueça o céu. Nós precisamos enriquecer o céu com almas para Jesus. Eu trabalhei numa empresa e ganhava bem, obrigado. Mas hoje, nada paga o que eu vivo na comportagem. Deus, Ele é fiel e eu te desafio a fazer um propósito com Deus. Ele não deixa faltar nada para os seus. Precisamos nos entregar 100% de coração para a obra e Ele faz tudo que a gente não pode fazer.